finalmente a gente conheceu aí o relatório do nosso querido Cláudio Cajado, que está, como eu falei agora há pouco, está lá na Câmara dos Deputados falando com jornalistas e explicando quais foram as mudanças que ele promoveu. E aí, basicamente, é o seguinte, as coisas que têm chamado mais atenção ele retirou algumas coisas das exceções de gastos lá, por exemplo, Fundeb, piso de enfermagem e tem mais um terceiro, Fundeb, piso de enfermagem e mais algum, que ele tirou e botou sob o teto, né? Tá lá, então, sob o teto. Isso quer dizer o quê? Que também não é tão bom assim, não vai gastar, só não vai gastar o que quiser, mas garante que Fundeb, piso nacional de enfermagem vão ser reajustados aí naquele 0,6 real, porque eles estão contando nas despesas como um todo, tá? Inclusive o que está excetuado está contando para fins de resultado primário como despesa, tá? Estão excetuados dos limites, mas eles entram na conta final aí do resultado primário. O que é importante destacar aqui, que o Cláudio Cajado estava falando agora de manhã, é que esse volume de recursos aí, de medidas que estão excetuadas do gasto, né, do teto, eles correspondem a menos ou a 1%, até 1% das despesas totais do governo federal, então não fazem tanta diferença aí, segundo ele, tá bom? Então é isso, ó. Ele fala, e aí o salário mínimo e o Bolsa Família também estão excetuados dos gatilhos, né? O que o Cajado fez? Ele colocou, se você não cumprir a meta no primeiro ano, aí você deixa, você não pode gastar aqui, ó. Se o governo descumpriu, acabou o seu primeiro ano, ficará proibida a criação ou majoração de outros auxílios. Então, você não pode aumentar benefício tributário, não pode criar benefícios tributários e também não pode reajustar qualquer outra despesa obrigatória, tá bom? No segundo ano, aí aqui, ó, fica vedada a concessão, ampliação de benefício tributário e a criação de cargos ou funções ou alteração na estrutura de carreira que impliquem aumento de despesa. Se no segundo ano o governo, de novo, não cumprir o superávit, ou não cumprir a meta de resultado primário, porque a meta pode ser de déficit, tá? Toda a LDO do começo do mandato aprova ali, então, quais são as metas para os 4 anos seguintes. Essa é a ideia, tá bom? Então, se você não cumprir essas metas, né, no caso do Brasil hoje, né, atual, a meta de 2024 é gastos e receitas ficarem no 0 a 0, né? O resultado primário é isso, gastos contra receitas, excetuando aí a parte de despesa financeira, né, com juros, etc. e tal. Então, as despesas do governo e as receitas estão se encontrando no 0 a 0, déficit resultado primário de zero. Essa é a meta do ano que vem, podendo variar entre 0,25 para cima e 0,25 para baixo. Então, você pode ter até um déficit de 0,25, que o governo vai ter cumprido a meta. Em 2025, ele vai cumprir a meta se chegar a 0,5 de superávit e lá em 2026, 1% de superávit. Se ele não cumprir isso no primeiro ano, tem aqueles gatilhos que a gente já falou. No segundo ano, pode abrir aí de novo, Joel, por favor. Se ele não cumprir de novo pelo segundo ano seguinte, vai ficar. Aí ele não pode dar aumento e reajuste para a folha de pagamento da União. Não pode admitir pessoal novo, a não ser vagas que já existam, e também não pode realizar concursos públicos, tá bom? A não ser para preenchimento de vagas que já existem. Isto é, ele não pode ampliar a máquina pública, ele não pode gerar despesa nova ou a maior do que tinha anteriormente na máquina pública no que diz respeito ao funcionalismo público. Isso quer dizer o seguinte, se lá em 2025 o governo não alcançar o superávit, ele não pode reajustar o salário dos servidores em 2026. Aí tem uma coisinha que eu pensei aqui, mas eu não tenho certeza, mas em 2026, de qualquer maneira, você não poderia dar aumento para o funcionalismo público, porque é ano eleitoral, né? Se não me falha a memória, mas isso a gente tem que ver depois. De qualquer forma, é um dos gatilhos que impede o governo de ficar gastando a revelia, né? Então, tá aí, ó. Tem uma matéria só sobre os gatilhos, pode subir. Aqui, ó, estamos perseguindo um texto
que seja consensualizado. Isso era antes de ele aprovar isso. O texto, o deputado passou para todo mundo, ó. Vou dizer aqui para vocês, porque eu recebi esse WhatsApp aqui, 11 e pouco da noite, quer ver? Vou falar exatamente. E aí, parabéns ao Cláudio Cajado também, que passou para todo mundo ao mesmo tempo, né? Senão fica aquela famosa, acho que não posso usar essa palavra, mas fica descompensado, né? Alguns recebem antes, outros recebem depois. Isso não é muito certo, né? Tá aí, ó, 11h15 foi a hora que ele passou aí para todo mundo esse arcabouço, o texto completo do arcabouço, tá? Então, é aqui, ó, essa questão de você ter medidas, gatilhos e enforcements é necessário. O enforcement, né, que é uma palavra em inglês, para mostrar que tem alguma coisa que está forçando você a fazer aqui, a tomar aquela medida, tá? Enforcement é isso. Então, você trazer medidas de contenção de gasto. O governo não quer ter que parar de gastar, certo? Nenhum governo quer. Então, você fala, olha, mas se você não fizer isso, você vai ter que parar de gastar. Então é isso. E aí, também bimestralmente, o governo tem que parar para ver se tem contingenciamento ou não, se as coisas estão andando para o sentido que ele gostaria que estivesse andando, tá? Aliás, para o sentido que nós gostaríamos que estivesse andando. Então, no sentido de segurar um pouco as despesas. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal está falando. O Abner dizendo que só vai assistir à noite enquanto lava a louça. Boa sorte, Abner. Esqueceram de colocar a distribuição de emendas parlamentares nos gatilhos. Ah, não, aí não pode, né? Mas olha só, tem uma coisa parecida aqui com o que falou o Felipe Genaro. O governo pode explicar e pedir um waiver, né? Pedir uma licença ali para gastar a mais do que ele estava pensando. Como acontecia no teto de gastos, tá, gente? Isso não é novo. Se não cumpriu, né, você vai lá e pede para o Congresso, aquela coisa toda, e aí fala, olha, aumenta um pouquinho aí, próximo ano melhorarei, né? Nesse sentido, você não ficou com um arcabouço porque além disso tudo, o arcabouço não traz a responsabilização criminal do presidente da República se as metas não forem cumpridas e se o Congresso não aceitar a desculpa que ele der, né? Mas, de qualquer maneira, você tem aí mecanismos que podem ajudar a manter essa lei de pé, tá bom? Porque é aquilo, né, gente? O Congresso ele tem que negociar entre forças antagonistas, né? Para usar uma palavra muito bonita, entre forças antagônicas, né? Então, é o que dá para fazer. O Lula disse que apoiaria as mudanças no arcabouço desde que o salário mínimo e o Bolsa Família não estivessem incluídos no teto. Tá? Então, no teto não, nos contingenciamentos que você poderia ter lá para frente se houver descumprimento da meta, né? Ou se você não conseguir alcançar a meta. Lula fez basicamente duas exigências: manter a possibilidade de aumento real do salário mínimo e do Bolsa Família. Então, esses dois itens estão fora das penalidades que você teria lá dos enforcements, né, de gasto de despesa obrigatória, etc. e tal. Salário mínimo e Bolsa Família não estariam contemplados nessas restrições, tá bom? Então, assim, beleza. Então, a gente tem isso. O que aconteceu ontem, né, durante o dia? Vocês lembram aí, eu falo sempre, 4 de novembro é o melhor dia dos juros, quando comparado aí, é o melhor dia dos juros pós-eleição de Lula. De lá para cá, as coisas degringolaram, né? Lá para o dia 5, naquele mesmo, 4 de novembro, na sexta-feira, naquele fim de semana, acho que o Lula já está no Egito e já começa a falar aquele monte de barbaridade dele, e o juro já começa, o juro futuro, tá, gente? O juro já começa a subir, etc e tal. E eu sempre falo que esse 4 de novembro é um benchmark para a gente ver, para medir, né, ou para aferir, tudo bem que não é algo ultra científico, né, ou ultra específico, mas é algo para a gente sentir o sentimento do mercado. E o que aconteceu? Ontem, como já vinha sendo falado muito sobre o que estaria
no relatório do arcabouço, o mercado deu uma melhorada boa. E aí os juros aqui, ó, lembrando, isso aqui é a curva de juros futuro. No eixo X aí, na horizontal, você vai ter os diferentes prazos de vencimento dos contratos de DI. E no eixo aqui, ó, acima aqui, ó, o eixo Y, na vertical, você tem quanto mais para cima, mais juros, quanto mais para baixo, menos juros, tá? O que você tem? Ó, hoje, essa linha verde aqui é o juro hoje, tá bom? E essa linha amarela, ou essa cor aí de burro fugido, ou qualquer outra coisa, é a linha de 4 de novembro de 2022, então a curva de juros de 4 de novembro de 2022. E olha como, com essa conversa do arcabouço, as coisas vieram se encontrando novamente, né? Qual era a expectativa lá em 4 de novembro? A expectativa é que o Congresso, por ser um Congresso de direita, né, um Congresso mais à direita, digamos assim, o Congresso moderasse o que o governo Lula tentasse mandar para lá. E foi o que aconteceu. A gente teve o retorno aí, pelo menos temporário, do marco do saneamento, e a gente teve um arcabouço que também ficou um pouquinho mais restrito, um pouquinho menos flexível nas despesas do que você tinha quando veio o original. E isso casa com aquilo que eu venho falando para vocês desde um mês, 2 atrás, de que o arcabouço que chegasse ao Congresso seria o pior possível. E aí, dali para frente, ele seria melhorado. Ah, melhorou muito? Não, não melhorou muito. Continua sem responsabilização do presidente, por exemplo. E isso é uma coisa extremamente importante, né? Afinal de contas, como é que você vai fazer alguém fazer alguma coisa que ela não quer se você não oferecer a ela algum castigo se ela não fizer, certo? Então, o que aconteceu com a curva de juros aqui, é um pouco do que o nosso querido Alexandre Schwartzman, né, chegou a falar, eu acho que numa entrevista comigo também chegou a falar isso, que o mercado estava sendo muito condescendente com o governo Lula. O fato é que existe, ontem me perguntaram isso, vou repetir a resposta aqui. Todo mundo quer que as coisas melhorem. Então, qualquer melhorazinha já é algo que as pessoas vão perseguir, tá? Na minha opinião, hoje o mercado deve continuar essa toada um pouquinho, melhorando na margem. É claro que você pode ter uma realização de lucro, né? Afinal de contas, se os caras já conseguiram pegar esse movimento todo, você vende hoje o seu pré, né? Porque você já pegou todo esse fechamento da curva, você vende o pré e ganha o seu dinheiro, e dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? Claro. Então é isso que a gente está vendo hoje na curva de juros. Vou até passar aqui os números para a gente ver se ela está abrindo ou se está fechando, mas olha, 10 anos está 9,90. Ontem eu acho que fechou a 8,80, então deve estar subindo aqui um pouquinho. Está subindo aqui na margem 0,3, 0,7 pontos. 7 pontos base aqui nos longos e nos intermediários, entre 1 e 5, né? Então, abrindo um pouquinho aí, que é justamente o contrário do que eu estava imaginando, tá bom? Mas, de qualquer maneira, acho que ainda permanece essa ideia de que a gente terá um pouco mais de otimismo conforme as coisas vão andando, tá bom? O Ricardo está dizendo aqui que o dólar está subindo, a gente falou isso agora há pouco. E o Ibov, pelo menos aqui com atraso, está subindo 0,10 também, que é estranho. E o dólar caindo no DXY, mas subindo forte aí contra o real, também, de novo, aquilo, né? Se você já ganhou aí, shorteando o dólar, de 5,10 para 4,80, provavelmente você está trazendo você está realizando lucro agora, que você já conhece o arcabouço, etc e tal, as coisas já estão no preço, tá bom? Vamos passando aqui, então. O que mais que temos? Cadê o meu... sim, antes da reunião, o líder do PSB conversou com o Lira, antes de falar com o Cajado, né? Vocês notam aí que o Lira continua dando as cartas, e é ele que resolve. O Cajado já avisou que deve votar amanhã a urgência do projeto, então já na semana que vem pode ser que a gente tenha
a gente já tenha esse projeto aí de regime fiscal sustentável aprovado e já enviado para o Senado, tá bom? Onde a expectativa é que não haja mais muita alteração, tá bom? O Carreiras, que é o Felipe Carreiras aqui, líder do PSB, foi chamado ao Palácio do Planalto antes, né, ontem, e aí depois foi falar com o Lira, e ele é o líder do superbloco aí que o Lira montou, de 175 deputados, que tem o PP, União, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e a Federação Cidadania e PSDB. E na verdade, assim, era isso aí, o Lula queria que ficasse o Bolsa Família e o salário mínimo fora das restrições, conseguiu, mas mesmo assim, o Cajado conseguiu colocar alguns itens novos que dão uma melhoradinha aí na margem para o que a gente tem, como é que se diz? Para o que tem no arcabouço original, né? Então, deu alguma melhorada.